Além de ser um dos jogadores brasileiros da Copa de 2026, Danilo vem ganhando cada vez mais destaque. Mas você já parou para pensar em como vive esse jogador? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de Danilo. Imóveis. Diferentemente de muitos jogadores de elite, Danilo Luiz da Silva mantém uma postura bastante discreta quando o assunto é patrimônio imobiliário. Por questões de privacidade e segurança, ele nunca divulgou detalhes sobre residências particulares, nem permitiu que fossem exibidas reportagens mostrando o interior de suas casas. O que é público é sua forte ligação com Bicas, em Minas Gerais, cidade onde nasceu e onde sua família continua sendo bastante conhecida. Seus pais permaneceram na região mesmo após o sucesso internacional do filho, reforçando o vínculo do jogador com suas origens. Após retornar ao Brasil para atuar pelo Flamengo, Danilo passou a dividir sua rotina entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, mantendo proximidade com os filhos e com seus projetos pessoais. Embora seja comum atletas de seu nível adquirirem imóveis de alto padrão em bairros valorizados da capital fluminense, não existem confirmações públicas sobre endereço, metragem, número de cômodos ou valor de eventuais propriedades pertencentes ao jogador. Impressionante a descrição! Por segurança, faz sentido, não é mesmo? Fortuna. Para começar a entender como Danilo vive, precisamos descobrir a fortuna dele. Por isso, após construir uma carreira de destaque no Brasil e na Europa, Danilo acumulou um patrimônio significativo ao longo de mais de uma década atuando em clubes de elite. Durante sua passagem pela Juventus, na Itália, estimativas públicas apontavam vencimentos anuais superiores a 5 milhões e 500 mil dólares, valor equivalente, na cotação da época, a dezenas de milhões de reais por temporada. Com o retorno ao Flamengo em 2025, seu contrato passou a render aproximadamente 216 mil reais por mês, além de possíveis bônus por desempenho, direitos de imagem e premiações que normalmente não são divulgados oficialmente. Embora não exista um valor confirmado para sua fortuna total, especialistas consideram que o patrimônio acumulado inclui salários, premiações por títulos, contratos publicitários, investimentos financeiros e participação em negócios próprios. O próprio Danilo já declarou que prefere aplicações conservadoras e acredita que preservar o patrimônio é mais importante do que assumir riscos elevados. Essa estratégia financeira ajuda a explicar por que ele construiu uma imagem de estabilidade e planejamento, diferentemente de muitos atletas que priorizam ostentação. E é por isso que a vida dele é um pouco misteriosa. Mas vamos tentar descobrir mais um pouco sobre nos próximos tópicos. Vida pessoal. Nascido no dia 15 de julho de 1991, em Bicas, Minas Gerais, Danilo Luiz da Silva sempre fez questão de manter uma forte ligação com suas origens. Filho de uma família simples, cresceu cercado por valores como disciplina, respeito e dedicação, princípios que o acompanharam durante toda a carreira. Ainda muito jovem, conheceu Clarice Salles, que se tornou sua primeira namorada e, anos depois, sua esposa. O casal permaneceu junto por aproximadamente 17 anos e teve 2 filhos, João e Miguel. Em 2025, a separação foi confirmada de forma discreta, mantendo como prioridade o bem-estar das crianças. Mesmo após o fim do casamento, ambos optaram por preservar a convivência familiar. Fora dos gramados, Danilo também é conhecido pelo interesse em psicologia e psicanálise, falando frequentemente sobre a importância da terapia, do autoconhecimento e da saúde mental. Amigo de longa data de Alex Sandro, com quem dividiu vestiário em diversos clubes, ele é reconhecido pela postura equilibrada, pela liderança e por evitar polêmicas. Em vez de buscar exposição, prefere dedicar parte do tempo a projetos sociais e iniciativas voltadas ao desenvolvimento de crianças e jovens. Um exemplo a se seguir. Mas como será que foi o início da carreira dele? Negócios. Além da carreira no futebol, Danilo construiu uma estratégia financeira baseada em investimentos conscientes e projetos de longo prazo. Um de seus principais empreendimentos é o Vila Clube, localizado em Juiz de Fora, Minas Gerais.
O espaço recebeu um investimento estimado em cerca de 7 milhões de reais e reúne piscinas, restaurantes, áreas de convivência e quadras esportivas, com a proposta de se tornar uma referência em lazer e bem-estar, além de servir como modelo para futuras expansões. Outro projeto importante é a Voz Futura, empresa de conteúdo fundada com o propósito de produzir histórias inspiradoras, cursos e iniciativas voltadas ao desenvolvimento humano. O investimento inicial foi estimado em aproximadamente R$1 milhão. Paralelamente, Danilo mantém o Instituto Futuro Redondo, criado em sua cidade natal para oferecer gratuitamente atividades esportivas, acompanhamento psicológico e desenvolvimento socioemocional para crianças e adolescentes. Diferentemente de muitos atletas, ele afirma priorizar investimentos conservadores, especialmente em renda fixa, utilizando o patrimônio conquistado no futebol para construir negócios sustentáveis e iniciativas de impacto social, que possam continuar gerando resultados mesmo após o encerramento da carreira. Sorte e sucesso para ele! Então, agora vamos conhecer mais sobre o próximo jogador da Copa 2026 aqui no canal? Pula para o próximo vídeo ou salva ele para ver depois. Viagens. Grande parte das viagens de Danilo Luiz da Silva aconteceu por causa da carreira no futebol. Ao longo de mais de uma década na Europa, viveu em Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália, além de visitar diversos países para disputar competições internacionais pela seleção brasileira e por seus clubes. Nos momentos de descanso, prefere destinos tranquilos ao lado da família, evitando transformar suas férias em eventos de exposição nas redes sociais. Entre as viagens compartilhadas publicamente estão momentos na Bahia, incluindo Morro de São Paulo e Salvador, em passeios realizados com os filhos. Em hotéis e resorts dessas regiões, as diárias costumam variar entre aproximadamente R$ 800 e R$ 3.000, dependendo da categoria e da época do ano. Durante sua passagem pela Europa, também frequentou cidades como Madrid, Turim, Manchester e Porto, sempre em razão de compromissos profissionais. Em quais desses lugares você iria preferir passar um tempo? Eu iria preferir um tempinho na praia para curtir o calor, viu? Carreira. Danilo Luiz da Silva nasceu no dia 15 de julho de 1991, na cidade de Bicas, em Minas Gerais. Ainda muito jovem, iniciou sua formação no Tupinambás antes de seguir para as categorias de base do América Mineiro, onde enfrentou dificuldades financeiras e estruturais que quase o fizeram desistir do futebol. A perseverança, porém, mudou completamente o rumo de sua história. Após se destacar pelo América, foi contratado pelo Santos e entrou para a história ao marcar um dos gols da conquista da Copa Libertadores da América de 2011. O desempenho abriu as portas da Europa, onde defendeu Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, acumulando títulos nacionais e internacionais, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA, campeonatos em Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Em 2025, retornou ao Brasil para defender o Flamengo, clube no qual rapidamente conquistou títulos importantes e reafirmou sua condição de líder experiente. Paralelamente, consolidou sua trajetória na seleção brasileira, disputando Copas do Mundo, Copa América e se tornando um dos jogadores mais respeitados por sua versatilidade, inteligência tática e liderança. E na Copa de 2026? Como você acha que ele está indo? Comenta aqui embaixo! Agora, vamos descobrir como ele consegue manter esse padrão de vida? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar.